Aula número 16 e vamos conversar sobre arquivos, files. Arquivos é um recurso muito interessante que nos permite pegar todas as informações que estão em memória, que recebemos do usuário ou que processamos, resultado de algum processamento que fizemos, e guardar isso aí em alguma mídia. Pode ser no HD, pode ser numa pendrive, em algum lugar de onde eu possa resgatá-lo futuramente. Até agora não fizemos nenhum algoritmo que tenha essa capacidade. Nós vamos dividir esse assunto em duas aulas. Na aula número 16, essa aula nós vamos aprender a parte teórica desse assunto. E na aula 17, nós vamos fazer um exercício prático, onde nós vamos fazer com que o nosso algoritmo crie um arquivo, alimente esse arquivo com informações, resgate posteriormente informações desses arquivos e utilize de alguma maneira, ou fazendo algum processamento, ou exibindo na tela. Nessa aula, essa aula 16, que é a parte teórica desse assunto, tem como objetivo a gente entender a estrutura básica que nós vamos utilizar para gravar as informações em um arquivo, tudo bem? Antes disso eu vou fazer aqui uma analogia, né? Na verdade nem é uma analogia, eu vou dar alguns exemplos de aplicativos que geram arquivos, da mesma maneira que vamos fazer com que o nosso aplicativo gere arquivos. Nós já temos hoje aplicativos que nós usamos no nosso dia a dia e que já fazem isso. Um exemplo disso é o bloco de notas, um outro exemplo é o Excel, um terceiro exemplo pode ser o Word. Porque com o bloco de notas eu posso criar um arquivo, por exemplo, chamado anotações.txt. Então anotações.txt é um arquivo que foi gerado a partir de um aplicativo ou de um algoritmo que chama-se bloco de notas. Eu também posso criar um arquivo chamado contas.xlsx a partir de um aplicativo ou de um algoritmo chamado Excel. E da mesma maneira eu posso utilizar o algoritmo chamado Word para criar um arquivo chamado currículo.docx. Tudo bem? Então é exatamente isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer com que a nossa aplicação gere um arquivo também. Imagina esse arquivo aqui, dados.det. Eu posso criá-lo a partir de uma aplicação minha, a partir de um algoritmo que eu desenvolvi. Tudo bem? Perceba que todos os arquivos têm uma extensão. Geralmente os programadores utilizam .det para os seus arquivos gerados através dos seus algoritmos, mas você é livre para criar arquivos com inúmeros, com diferentes extensões, tá? Isso fica a seu critério. Em relação aos nomes, tanto o algoritmo pode dar nomes automaticamente aos seus arquivos, como você pode fazer como acontece no bloco de notas, no Excel, no Word, onde o usuário, ao clicar em salvar, ele escolhe um nome e aí ele salva esse arquivo onde ele quer e com o nome que ele quer, tá? Então existem duas maneiras de salvar arquivos. Uma entregando para o usuário a liberdade de salvar o arquivo onde ele quiser e com o nome que ele quiser, e o outro é fazendo com que o programa já estabeleça o local onde ele vai ser gravado e os nomes que vão ser utilizados. Essa segunda opção, onde o programa escolhe os nomes, é muito utilizada em sistemas de gestão empresarial. Por exemplo, quando eu tenho um programa, um algoritmo, né, de gestão comercial, por exemplo, e esse aplicativo, ou esse algoritmo, ele controla cadastro de clientes, cadastro de produtos, cadastro das vendas efetuadas naquele estabelecimento, cadastro de vendedores, cadastro de endereços, por exemplo. Então, o que é que a gente faz? O algoritmo ele se responsabiliza por criar os arquivos e por gravar essas informações, interagir com ele de forma transparente. O usuário não precisa se preocupar com isso. O algoritmo faz tudo isso aí, o usuário só tem que interagir com as telas do algoritmo, sem mesmo saber, muitas vezes, os nomes dos arquivos onde estão gravadas as informações. O que é que eu vou mostrar aqui agora, no próximo slide? Eu vou mostrar a estrutura que nós vamos utilizar para gravar nossas informações. Nós vamos aprender uma estrutura muito básica, simples, mas que é relevante porque com essa estrutura eu consigo gravar qualquer grupo de informação. Pensa no seguinte, quando você for gravar arquivos, gravar informações em arquivos, separe-os por grupos. Se nós estivéssemos desenvolvendo uma aplicação ou um algoritmo de gestão de vendas, por exemplo, então nós teríamos um grupo de informações relacionado a clientes, teremos que guardar isso em um arquivo. Um outro grupo de informações relacionado a fornecedores em outro arquivo. Um outro grupo de informações relacionado a produtos, teríamos um terceiro arquivo. Poderíamos criar arquivos do tipo produtos.det, clientes.det,
vendas.det e assim por diante, tudo bem? Como eu disse, os nomes são de inteira, o programador tem inteira liberdade para nomear os arquivos conforme ele achar melhor, tá? Eu vou criar essa estrutura, eu vou explicar essa estrutura baseado numa situação, imaginando uma situação onde nós estamos cadastrando clientes, tudo bem? Só que você pode repetir essa mesma estrutura para cada um desses outros grupos de informações, como produtos, fornecedores, vendas e assim por diante. Vamos chamar isso de dados.det. Você poderia chamar também de clientes.det, se você quisesse, né? Porque nós vamos agora trabalhar como se isso aqui fosse para guardar clientes. Primeiro eu tenho uma representação gráfica aqui, essa área azul. Não confunda a representação gráfica com o real arquivo. O arquivo é diferente da representação gráfica. A representação gráfica tem como objetivo fazer a gente entender melhor a estrutura do arquivo, tudo bem? Então essa área azul é a representação do arquivo, tá? Todas as informações vão estar aí dentro. Só que eu preciso ter uma estrutura aí dentro para que eu consiga organizar as informações. O que eu vou fazer? Dentro de um arquivo eu tenho inúmeras linhas, que são estruturas, né? Inúmeras estruturas horizontais que eu chamo de registro, tá? Essa estrutura funciona assim. Nós estamos estabelecendo que esse arquivo aqui vai guardar informações de clientes. Então imagina que em cada um desses boxes verde eu vou ter um cliente cadastrado. Sendo assim, neste exemplo eu só tenho 3 clientes cadastrados, porque eu só tenho 3 estruturas na cor verde. Então eu teria 3 clientes cadastrados. Um arquivo, ele é dinâmico. Um arquivo, ele cresce ou diminui baseado na quantidade de registros que eu tenho aí dentro. Nesse caso eu só tenho 3. Se eu precisasse inserir mais um cliente dentro dessa estrutura, dentro desse arquivo, eu inseriria, na verdade, uma estrutura chamada registro, onde, dentro dessa estrutura, eu teria as informações daquele novo cliente. Como eu já tenho 3 estruturas, inserindo uma nova estrutura, eu ficaria com 4 estruturas, ou seja, esse arquivo aumentaria de tamanho, tá? Por outro lado, se eu já tivesse, imagine, 50 estruturas dessas verdinhas, eu teria um arquivo enorme. Digamos que eu quisesse deletar ou apagar, né, um desses clientes. Eu, na verdade, estaria excluindo, arrancando de dentro desse arquivo uma estrutura dessas que estão na cor verde, ou seja, um registro. E eu arrancando esse registro, o arquivo diminui de tamanho, tudo bem? Muito bem. Acontece que um cliente, ele contém inúmeras informações, como nome, endereço, telefone, idade, uma série de coisas. Então, cada um desses registros tem que ser subdividido ainda em compartimentos menores, tá? E a esses compartimentos eu dou o nome de campos. Então, nós temos aqui vamos imaginar 5 compartimentos. Eu chamo esses compartimentos de campos. E é em cada um desses compartimentos que eu guardo as informações. Por exemplo, no primeiro compartimento eu posso colocar o nome do cliente, Paulo, né? No segundo compartimento eu posso colocar a cidade onde Paulo reside. No terceiro compartimento eu colocaria o telefone de Paulo. No quarto compartimento posso colocar a profissão dele, médico. E na quinta estruturazinha, né, no quinto compartimento, eu posso colocar o salário que o Paulo ganha, R$5.000. Então, cada um desses compartimentos em cinza eu chamo de campos. Essa é a estrutura básica que permite você guardar qualquer tipo de informação. Porque, veja bem, se nós esquecêssemos agora que estamos guardando informação de clientes e criássemos um outro arquivo agora para guardar produtos, a estrutura seria a mesma, ou seja, eu teria um arquivo, vários registros, que são essas áreas verdes. Em cada registro eu teria cada registro guardaria, né, um produto. E em cada campo eu teria uma informação desse produto. Por exemplo, no primeiro campo o nome do produto, no segundo campo a unidade de medida, no terceiro campo eu poderia ter o preço desse produto, o preço unitário, e assim sucessivamente, tudo bem? O que tem que ficar bem claro aqui é o seguinte: a estrutura vertical, vamos imaginar assim, ou seja, a quantidade de registro, ela varia conforme a quantidade de informações que eu tenho ali guardadas. Ou seja, se é um cadastro de produtos, tanto eu posso ter 3 produtos cadastrados, como eu posso ter 1000 produtos. Então, a quantidade de registros ele é dinâmico, ele diminui ou aumenta conforme eu vou usando o programa. Eu estou inserindo novos registros, eu estou excluindo novos registros. Em relação a campos, não. Campos é fixo. Se eu definir que vai ter, que o cadastro de clientes, por exemplo, nesse exemplo que eu estou usando aqui, vai ter 5 campos, o nome, a cidade, o telefone, a profissão e o salário,
toda vez que eu inserir um novo cliente, eu só vou conseguir colocar essas 5 informações. Se eu quiser colocar em determinado momento uma nova informação, esse banco não está preparado para isso, porque é rígida essa estrutura de campos. Então, pessoal, isso aí é essa parte teórica do assunto files ou arquivos. Eu espero você para a gente concluir esse assunto na aula número 16, onde nós vamos fazer um algoritmo que vai nos permitir criar o arquivo, inserir informações dentro desses arquivos, conforme essas estruturas que nós estamos aprendendo nessa aula, ler essas informações posteriormente e aproveitar esses dados. Mesmo que você desligue o computador e ligue novamente, essas informações vão estar guardadas dentro do arquivo. Eu vou fazer com que o meu algoritmo leia esse arquivo que eu gerei e utilize essas informações para exibir na tela ou fazer algum processamento. Da mesma forma que eu posso abrir um arquivo do Word. Criei o meu currículo na semana passada, mas hoje eu recebi um certificado de conclusão de algum curso e eu preciso acrescentar essa informação. O que é que eu faço? Eu entro no algoritmo Word, clico em abrir, pego o meu arquivinho, abro e aí eu consigo inserir novas informações. Tudo bem? É algo bem semelhante. Então espero você na aula número 17. Até mais.